você sabe quem é Habitável Tecnologia? Nós existimos para deixar nossos clientes mais competitivos em suas obras públicas ou privadas. Fazemos isso colocando quem quer trabalhar com a nossa empresa no centro de tudo. Compartilhamos nossos conhecimentos e pensamos juntos com cada um de nossos clientes. Sabemos que essa geração ligada à tecnologia pensa e se relaciona de forma diferente. Uma geração que quer colaborar, se relacionar, mostrar resultados, ter transparência e compartilhar, ser percebida e ser única. Uma geração que busca inovação e nós não pensamos diferente, buscamos inovação em tudo. Procuramos conhecer cada particularidade da obra de nossos clientes e o que é prioridade e estratégico na obra, dando visibilidade ao que precisa ser resolvido na obra. A cada dia criamos soluções mais leves, mais ágeis e 100% conectadas. Por meio de nossa plataforma de software de planejamento e controle em 4 dimensões BIM, o foco é produtividade e colaboração. Nos relacionamos com os nossos clientes sempre em mente com os pilares de nossa missão: ajudar a evitar o atraso das entregas, evitar o estouro de orçamento, evitar a baixa qualidade e acidentes de trabalho de obras públicas e privadas. E cumprimos a nossa missão disponibilizando as nossas tecnologias através do BitGo 4D BIM, treinamentos presenciais, treinamentos online, serviços e suporte 4D BIM. Trabalhamos constantemente para que a base que sustenta o planejamento e controle da obra esteja mais leve e flexível. Entregamos ao cliente o que é essencial para a sua obra para planejar e controlar a sua obra em 4D BIM. Tudo em uma única tela que pode ser acessada inclusive pelo celular. E o melhor, com a possibilidade de ser hospedado na nuvem e ter acesso através de um computador mediano. Com isso, assumimos o compromisso de sermos mais acessíveis, mais cloud, mais ágeis, mais essenciais. Pensando juntos, fazemos melhor. Somos a Habitável Tecnologia. Entramos ao vivo de novo, então eu vou ser persistente e vou te agradecer por você ter reservado o seu tempo para entrar nessa live da Habitável Tecnologia sobre a importância da integração de gestão de projetos e sobre a importância da integração de projetos com ferramentas BIM 4D. Hoje o nosso convidado é o Flávio Tongo, sócio fundador da Habitável Tecnologia. Eu estou sendo persistente para o pessoal que está entrando, quero agradecer a vocês por estarem aqui de novo. Então eu estou apresentando o Flávio, que daqui a pouco que ele já entrou, vou convidá-lo para estar aqui na sala com a gente. O Flávio Tongo é tecnologia, ele é mestre em energia, é engenheiro eletricista, é pesquisador na área de inovação e tem uma bagagem bem interessante comigo, que sou o CEO da Habitável, sou diretora executiva e estamos nessa jornada desde 1999, trazendo inovação para o mercado na área de gestão de projetos, com ferramentas como o BitGo 4D BIM, e a gente está aqui num bate-papo sobre BIM. Então, Flávio, dando continuidade, faz um alinhamento de novo, por favor, de forma muito objetiva sobre o que é BIM, porque a gente agora vai deixar isso gravado e o pessoal está chegando aqui na live e agradeço a Patrícia, a Karina, a Fernanda, que já chegou aqui, o Thiago, o Carlos, que chegou, Alô, o Carlos Carioca, o Leonardo, que está presente na sala. Eu agradeço muito a vocês por ter reservado um tempo, Highlander, para estar aqui conosco. Agora, a gente vai focar no conteúdo, e esse é o principal motivo de vocês estarem aqui com a gente. Flávio, de uma forma muito objetiva, alinha para nós o que é BIM. Certo, BIM é a sigla de
Build Information Modeling, modelagem da informação. Essa inteligência pode ser referente a qualquer etapa de uma obra ou de um projeto, a etapa de execução, de controle e de conclusão. Um exemplo que eu estava citando, se eu, aplicando o fluxo de trabalho BIM na etapa de controle da obra, usando um cronograma, por exemplo, você, na forma tradicional, se você tem um cronograma onde tem fundação, colunas, paredes, se você, no seu cronograma, você diz que avançou 50%, um cronograma com a tecnologia BIM, além de você informar que, quando você informar que avançou 50% da fundação, vai aparecer um modelo 3D de um desenho representando essa fundação. Então, você está dando inteligência a um desenho. Nesse caso, uma inteligência ligada ao fluxo de trabalho do controle da obra. De forma geral, isso que é o... Perfeito. Flávio, anunciando aqui para o pessoal que está nos assistindo, a gente resolveu, com a forma da gente contribuir de uma forma mais efetiva, prática, para vocês, a gente está disponibilizando um curso gratuito da Habitável. Fernanda, se você puder, coloca o link aqui para a gente, habitável.com/gratuito. É um curso gratuito. Quem finalizar esse curso gratuito vai competir a sorteios com descontos em quaisquer um de nossos cursos da Habitável. Então, é uma forma nossa de contribuir para a sua jornada de inserção, de conhecimento relacionado ao BIM, em especial ao 4D BIM, tá bom? E, Flávio, quando você fala em BIM, você fala sobre projetos 3D. Eu vou considerar que todo mundo sabe o que é um projeto 3D, né? O que é um projeto 3D, Flávio? Fala isso de uma forma bem prática. Certo. Normalmente, a gente tem as plantas de uma casa, a planta baixa, a planta arquitetônica, em 2D, as chamadas plantas impressas, né, na folha. Mas a gente sabe a dificuldade que é da gente dialogar, de se fazer entender num canteiro de obra, nos escritórios, com a própria equipe de diferentes operários, que tem diferentes níveis de instrução, pessoal da alvenaria, pessoal da fundação, pessoal da elétrica e do sanitário, e também, muitas vezes, se fazer entender com o próprio dono da obra, com o cliente. Então, ao invés de você mostrar uma planta em 2D, você pode mostrá-la em 3D, com a terceira dimensão. As duas dimensões é altura, largura e comprimento. A terceira é a altura. Né? Então, nós vivemos no mundo 3D. Eu estou num quarto aqui, no escritório, tem altura, largura e comprimento. Então, você mostrando isso numa planta em 3D, de formato digital, acessável via internet, por exemplo, as tecnologias Habitável permitem isso, você consegue se fazer entender melhor com o modelo 3D num canteiro de obra, conversando desde o cliente até com os operários. Isso que é o modelo 3D. Certo? Perfeito. Certo. E, Flávio, quando a gente fala em BIM, a gente fala muito em fluxo de trabalho BIM. Conta um pouquinho para a gente o que seria esse fluxo de trabalho BIM. Certo, perfeito. É bom deixar claro que tem gente que acha que o BIM é moda, é modismo. Não, a tecnologia não é moda. Né, a tecnologia atual que viabilizou o uso do BIM em grande escala, né, através dos computadores, com memória, né? Sim? Sim, eu vou te interromper um pouquinho, Flávio, você tocou num ponto muito importante. Tem pessoas que ficam, às vezes, receosas do BIM, achando que é moda. Mas nós sabemos que já existe um decreto, lei, que a partir de 2021, as licitações públicas vai ser obrigatório apresentar os projetos em BIM. E isso é uma das coisas que nos valida que o BIM não é moda, né? Mas, ao mesmo tempo, me faz refletir que nós, profissionais na área de gestão de obras, projetos, a gente precisa se qualificar tanto. É tanta conhecimento que a gente precisa adquirir. E eu até compreendo quando algumas pessoas colocam que será que o BIM é mais uma moda? Até que ponto que ele vem para melhorar mesmo? Ou só para confundir a cabeça das pessoas?
todo. Então, estou te acrescentando essa informação para você colocar sobre o seu raciocínio sobre o fluxo de trabalho BIM, tá? Sim, sim, perfeito. Perfeito. Então, o fluxo de trabalho BIM, como estava comentando, né? Obrigado aí pelo registro, Ana Paula. As tecnologias, a internet, conexão com a internet, os computadores com maior capacidade, já nos permitem a criar um projeto, uma planta de uma obra em 3D e com inteligência, né? E de forma mais intuitiva e rápida do que o 3D no passado. Antigamente, assim, há uns 10 anos, era muito mais complicado criar um modelo 3D. Hoje em dia, você pode usar ferramentas como o SketchUp, por exemplo. Você cria um modelo 3D, não é um desenho técnico, mas uma criança com 14 anos, 15 anos, consegue fazer um modelo 3D de forma intuitiva. Então, as tecnologias, elas possibilitaram isso. E aí, os contratantes de obra, né, os executantes de obra, os governos, empresas privadas, eles perceberam que quando você faz uma planta em 3D, né, com inteligência, né, nesses modelos 3D, você consegue economizar até 20% no todo o ciclo de vida da obra, né, ciclo da construção e até da operação e manutenção da obra. Quando falo ciclo de vida, é desde a escolha do terreno, fazer as plantas, projetos, a construção da obra, a operação da infraestrutura, da edificação, a operação, a manutenção, a demolição. Até isso. Isso é todo o ciclo de vida da obra. Então, você consegue economizar até 20%. Então, como detectaram isso, eu falei, não, isso é igual na década de 80, a política de qualidade total. Né? Descobriram que com as técnicas de qualidade, as empresas ficam bem mais competitivas. Então, o BIM, da mesma forma. E como você citou, é um fluxo de trabalho. Tem gente que fala, eu estou usando uma metodologia BIM, uma ferramenta, né? Mas o BIM é um fluxo de trabalho. Então, nosso desafio enquanto profissional é verificar como é o meu fluxo de trabalho atual e como o BIM pode se inserir nele para deixar meu fluxo de trabalho mais eficiente. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a olhar o BIM não como mais uma coisa, não é, a ser feita, mas sim como uma ferramenta, como um instrumento, um conceito, um conjunto de conhecimentos que vai facilitar meu fluxo de trabalho. E aí existem ferramentas que ajudam a implementar o fluxo de trabalho BIM, né? Que a gente conhece no mercado, tem algumas especializadas em modelagem 3D, como a Vectorworks, né? Como o Revit, o ArchiCAD, como o software da Bitável BitGo, que é um foco na etapa de controle e fiscalização de obra. Então, é importante a gente, como profissional, a gente ter claro qual é o meu fluxo de trabalho, né? Como o BIM pode me ajudar nesse meu fluxo de trabalho, como as ferramentas que implementam o fluxo de trabalho BIM ajudam a implementar, podem me ajudar. E o profissional é fundamental nisso, né? Como as ferramentas relacionadas ao BIM, elas, como o nome diz, são ferramentas, né? Não é a chuteira que faz o jogador de futebol, né? A chuteira pode ajudá-lo a ter uma performance melhor, mas o jogador de futebol precisa se capacitar. Tá? Sim, e quando fala de ferramentas, é bacana você colocar isso, porque a bagagem que o profissional tem de gestão de obras, gestão de projetos, é bem importante para ele ficar ainda melhor no fluxo de trabalho BIM, né? Então, o BIM não exclui todo o conhecimento, toda a bagagem que ele tem, até porque a gente precisa fazer a gente precisa fazer uma transição, né, das ferramentas que existem para o fluxo de trabalho BIM, né? Então, esse conhecimento, essa bagagem, essa história do profissional é fundamental para ter bons projetos, enfim, não é isso? Sim, exatamente, exatamente. Então, no nosso caso específico, né? Por exemplo, se o profissional ele tem o conhecimento dele na área de planejamento de obra, ele sabe fazer bem o seu cronograma, seja no Excel, no Project, no Primavera, ou no módulo de cronograma do software da Bitável, do BitGo. Então, esse conhecimento dele é fundamental. Se ele sabe acompanhar uma obra, né, sabe fazer os apontamentos, os avanços físicos, financeiros, esse conhecimento é fundamental.
Então, o BIM, as ferramentas que ajudam o fluxo de trabalho BIM, vêm para agregar valor nisso. Ao invés de fazer um cronograma comum, onde tem planilhas, se resume ao gráfico de Gantt, linha de base, curva S, além disso, à medida que ele atualiza o cronograma, além de gerar esses indicadores como gráfico de Gantt, curva S, linha de base, vai aparecer também um modelo 3D associado a esse cronograma, de forma que ele pode interpretar visualmente o que está acontecendo nesse cronograma. Tanto as etapas planejadas visualmente, quanto as realizadas. E é isso que a gente desafia cada um de vocês a fazer o nosso curso gratuito, bitavo.com/gratuito, para justamente onde vocês vão ver exemplos reais, não só exemplos de vídeo, mas vocês vão acessar a nossa plataforma, né, o BitGo, via internet, né, o Bitavo BitGo, e simular obras reais, né, com o BIM. Certo? A gente tem várias obras, desde a obra do Sebrae, desde obras de parques, né, ligada à prefeitura. Ok? Bacana, hein? E na próxima semana, o engenheiro que fez a obra do Sebrae estará aqui na live conosco, tá? Compartilhando como é que foi a experiência. E, Maravilha. Flávio, Bom, eu já deixo um pré-convite aqui para quem vai estar assistindo essa live, para quem está assistindo e vai assistir. E, Flávio, compartilha com a gente, quando a gente for falar um pouquinho do BitGo 4D, né? BitGo a gente sabe que é a primeira ferramenta brasileira em 4 dimensões, BIM, feita pela Bitável Tecnologia, que existe na América Latina e no Caribe. Então, quando a gente fala desse nome, BitGo 4D BIM, parece até um nome assim, complexo, mas na verdade usar o BitGo é muito sensitivo e muito simples, né? E uma pergunta que sempre fazem para a gente é o quê? Como que, se o BitGo ele modela um desenho 3D ou se ele importa, né? Quando a gente importa, e a gente sabe, já vou responder aqui, que a gente importa, a gente não modela. Existem ferramentas no mercado que modelam. Quando a gente importa, como que é feita essa importação de um modelo 3D para o BitGo? Arquivo, existe uma extensão de arquivos que as pessoas sempre são muito preocupadas. Assim. É compatível? Qualquer arquivo é compatível para importar para o BitGo? sim, sim. Vamos lá. Isso aí, como você comentou, o BitGo, ele se comunica com modelos 3D feitos por ferramentas diversas, né, como o Revit, o ArchiCAD, o Vectorworks, né? E essas ferramentas, existem várias formas de extensões, né, para a gente guardar esses modelos 3D. O BitGo ele se comunica com o padrão .DAE, DAE, .DAE, que o Revit é possível no Revit gerar, no Revit específico, no caso do Revit específico, existe um plugin, né, onde você instala, gratuito, onde você gera essa extensão. É possível você gerar essa extensão diretamente no Vectorworks, que é uma ferramenta muito interessante de modelagem, Vectorworks. Aí, no caso do Vectorworks, nem precisa de plugin, ele gera diretamente o arquivo que comunica com o BitGo. É possível você gerar esse arquivo usando o ArchiCAD, né? Então, é dessa forma que a gente faz. A gente gera um padrão de arquivo, .dai, que é um formato mais leve. Por que a gente escolheu esse padrão, Flávio? Porque é um formato mais leve que a gente encontrou até então, né? E um formato mais simples, porque um dos nossos objetivos é que o BitGo seja utilizado via internet, né? Não só na nossa versão atual, né? Na nossa plataforma atual, mas em todas as melhorias. E o .dai ele permite isso. Então, com esse modelo 3D .dai, né? E se você tiver alguma dificuldade, nós temos tutoriais que explicam, no próprio curso gratuito. Se tiver dúvida ainda, entre em contato. Temos grupos no WhatsApp, né? Onde as pessoas, em períodos de estudo desse curso gratuito e de testes, né? No período experimental do uso do BitGo, você pode tirar dúvida à vontade. Temos todos interesse de passar o conhecimento para vocês, passar o conhecimento
para o profissional de engenharia, o técnico, o profissional da construção. Nosso interesse é passar o máximo de conhecimento, de modo que vocês possam usar nossas ferramentas e a gente melhorar as ferramentas, de modo que possa melhorar o fluxo de trabalho de vocês, em especial na parte de controle e fiscalização de obras. Certo? Então, o BitGo tem essa extensão .dai. Tem o nosso tutorial que explica direitinho também. bitar.com/tutorial. Maravilha, maravilha. Porque isso mostra o quanto que facilita o fluxo de trabalho da pessoa, né? Outra dúvida que sempre colocam para a gente é o quê? Quando o BitGo importa um modelo 3D, o modelo 3D já vem prontinho ou ele precisa, ou ele vem tipo um quebra-cabeça, né? A gente chama isso de elementos, né? Como que funciona isso? Fica Legal. configurar Legal. Isso na prática. Para passar isso a prática para o pessoal, como que é transformar um projeto em 4D. Sim, perfeito, perfeito. Em BIM é uma modelagem, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente pega o modelo 3D e o objetivo é associá-lo a um cronograma. Eu quero pegar a fundação, uma etapa da fundação que eu desenho no meu modelo 3D e associá-lo à tarefa cronograma, do meu cronograma, que existe lá no BitGo também. Você pode, no curso gratuito, a gente ensina tudo isso, e tem o tudo também. Então, é necessário fazer um prévio no modelo 3D, porque, como a gente está falando de integração de projetos, né, integração com projetos, integração dentro de uma obra, a gente está falando, quando se fala BIM, é inteligência. Inteligência é integração. Então, eu vou integrar a minha planta em 2D, 3D, né? 3D, com o meu cronograma, com o meu orçamento, com o meu diário de obra, com a minha medição. Então, vai ser tudo isso. Que inicialmente dá um trabalho maior na etapa de planejamento, mas quando colher lucros, economias na execução, no canteiro. É aquela máxima, né? A gente injeta mais tempo na etapa de planejamento, mais trabalho, onde tem menos pessoas, a quantidade de mão de obra é menor, né? Porque você não tem os operários contratados, não tem equipamentos locados. Então, você injeta tempo no planejamento para você colher uma execução mais assertiva, mais econômica no canteiro de obras. Né? Então, a gente faz essa integração. Então, é importante o profissional pegar, como normalmente, quando se cria um modelo 3D, as pessoas não pensam... Nossa cultura, no Brasil e no mundo, é que o departamento de engenharia faz as plantas e os projetos, o setor de planejamento faz o cronograma, no máximo, às vezes, se comunica um pouquinho com o pessoal da engenharia plantas, né? O pessoal de planejamento, engenharia e planejamento faz o cronograma, o pessoal de engenharia, orçamento, faz o orçamento, se comunica um pouquinho, né, com o pessoal de cronograma e com o pessoal das plantas, projetos, e quando isso tudo cai lá no canteiro de obra, muitas vezes tem inconsistências. E aí o objetivo é que essa equipe que faz as plantas, né, que faz os cronogramas, que faz o orçamento, se comunique de forma integrada muito antes, né, e garanta a compatibilização antes de começar os trabalhos do canteiro de obra. Então, para isso, é necessário você, como a gente não tem essa cultura dessa comunicação, é necessário você pegar o seu modelo 3D, quebrar os elementos dele para poder associar o cronograma, para poder associar o orçamento. O cronograma já está associado ao orçamento, né? Tem algumas empresas que não têm essa cultura ainda de associar o cronograma ao orçamento, mas aí com o BIM te força a fazer isso. E por isso que é o legal. Injeta, né? Força os profissionais a trabalharem, né, juntos. Por quê? Né? Força ele a trabalhar. Por quê? Porque a obra acontece todo mundo junto, né? Com fruto de trabalho de todos, né? Com as plantas, cronograma, orçamento. Certo? Então, é necessário pegar o modelo 3D e tratá-lo para poder se adequar ao cronograma. Perfeito? Dá trabalho. Dá trabalho, mas é um trabalho
que economiza 20%, até 20% do custo da obra. Então, se uma obra, imagina, uma obra é 1 milhão de reais, de 100 mil, falar 100 mil, você pode economizar 20 mil reais. Né? Se uma obra é 1 milhão, 200 mil reais. Sim, o Márcio está colocando aqui para a gente, Flávio, que está sendo muito, muito bem colocado da sua parte, que gestão de integração BIM reforça essa necessidade em projetos. E, gente, inclusive, quem quiser fazer alguma observação, fazer perguntas, pode colocar aqui no nosso comentário, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Muito bom, Márcio. Obrigado, Márcio. Porque realmente o BIM, ele nos força a pensar, inclusive, acho que até enquanto a gente falar isso, o 4D BIM, em especial, nos ajuda a antever erros, né? Fala um pouco disso para a gente também, essa antecipação, como que acontece esse fluxo de trabalho de antever erros, que às vezes quando a gente trabalha numa ferramenta como o Projo, Primavera, são ótimas ferramentas, são super úteis, né? Mas o 4D BIM nos complementa no olhar, né? Como que o 4D BIM nos ajuda a antever erros, claro? Legal, Ana Paula. Obrigado, Márcio. Isso aí. A cultura, o BIM, o fluxo de trabalho BIM, nos força a trabalhar de forma integrada. E se você não trabalhar de forma integrada, né, o seu erro é evidenciado. Todo mundo consegue ver o seu erro. Né? O cliente leigo vê o seu erro, os colegas de outros setores veem o seu erro. Ah, Flávio, então vai mostrar meu erro? Pessoal, se você é profissional, é melhor ver o erro, você está sendo remunerado para trabalhar certo, não para esconder erro e botar a culpa em alguém. Né? Então, se você é profissional, o fluxo de BIM é perfeito, te força a trabalhar sério. Né? Tem um grau de maturidade do analista também. Oi? Isso tem a ver com grau de maturidade também do profissional, né? De não ter, de estar tudo bem errado, né? Só Deus fez os profissionais, é importante a gente se permitir errar, ajustar, consertar. Inclusive, dentro do conceito de gestão de projetos e obras, fala-se sobre as lições aprendidas, né? Os erros servem para a gente aprender e continuar avançando. Isso aí. Não é a cultura de errar de caça às bruxas, né? De errar e alguém, errou. Mas não, você está bem para mostrar, não, estou falho, vou corrigir, né? E vamos melhoria contínua. É melhor você errar no desenho do que errar no canteiro de obra. Inclusive, eu vou fazer um adendo antes de você responder a nossa pergunta, claro, não esqueci, que às vezes as pessoas têm receio de mostrar que errou. Então, eu vou falar algo aqui que a gente sempre repete para os nossos clientes, para os nossos alunos. Não tenha receio de falar que errou, que vai melhorar, que vai consertar. Eu percebo que nos nossos clientes, donos de empresa, às vezes ele fica até meio chateado que você fala que errou. Mas depois ele te agradece, porque você assumiu aquele erro e serviu para, às vezes, consertar algo que daria uma dor de cabeça gigante lá na frente. Então, na maioria das vezes, assim, o que eu percebo dos donos da empresa, do dono da obra, às vezes ele fica chateado com o processo na hora, mas quando você fala, corrige e avança, depois ele te agradece enormemente e só aumenta o grau de confiança ali na relação com você. Porque a gente sabe que nós que trabalhamos com gestão de obras, o BIM, é como se fosse uma comunidade, né? Com o tempo a gente vai reconhecendo os bons profissionais, quem a gente quer estar próximo, e falar que errou e consertar faz parte do estreitamento dessa relação de confiança. É isso, Flávio? É o que a gente observa nesses 20 anos que a gente está aí no mercado. Sim, exatamente, concordo plenamente, Ana Paula. Engenharia, construção é prestação de serviço. E prestação de serviço é confiança. Eu até brinco, né? Você lembra, né, tem uma frase que fala, você lembra do último sapato que você comprou? Quem foi o vendedor que te vendeu? A gente não lembra, normalmente as coisas tangíveis. Mas você lembra da último profissional que cortou seu cabelo? Ou que fez sua unha? Né? Que é um serviço, que é uma relação de confiança. Uma pessoa está com uma tesoura no seu cabelo, está com a lâmina na sua cabeça, e você confia.
né? Então, a engenharia é relação de confiança. E confiança é tempo e relação, não tem outro caminho. É tempo e relação. Tempo e interação, né? Interação. Legal. Bem lembrado isso. É muito fundamental. A gente está falando de tecnologia, pessoal, mas tecnologia é só um ingrediente no caldeirão, né, da integração da engenharia, né, do gerenciamento, da fiscalização. É um ingrediente. Tem outros, as relações humanas, né, a capacidade de ouvir, de dialogar, de comunicar, várias outras que a gente vai falar ao longo dessas lives. Então, a questão de prever, antecipar os problemas, Ana Paula, quando você... É muito comum um cronograma, já, né, o foco do Bitável 4D, o Bitável BitGo 4D, é a parte de cronograma, orçamento, controle e fiscalização. Não é incomum você encontrar um cronograma, vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo aqui, mas eu já vi coisas desse tipo, né? Tem nesse tempo aí profissional nosso. É possível, por exemplo, você criar um cronograma onde você vai colocar lá a primeira etapa que você vai fazer vai ser o telhado. Primeiro você vai colocar telhado e depois você vai colocar as paredes, né? A fundação, né? As colunas. Olha só, você não vai, usando os métodos tradicionais, tem outros métodos aí de industrialização da construção, mas o método tradicional, você não vai construir o telhado primeiro. Né? Primeiro você vai fazer a fundação, as colunas, né? Colocar as paredes, depois o telhado. Um cronograma aceita isso, você colocar o telhado na primeira tarefa, e depois você faz a fundação. Quando você faz um cronograma assim, primeiro o telhado, depois fundação, e esse cronograma ele é com a tecnologia BIM, o próprio cliente, um leigo, qualquer profissional, consegue visualizar que aquela primeira tarefa lá, o telhado, ele vai mostrar um desenho relativo àquela tarefa. Um desenho que vai ser um telhado flutuando. E aí a pessoa vai olhar, poxa, tem um telhado flutuando. A primeira etapa, a primeira semana do projeto, da obra, vai ter um telhado flutuando. Como que isso vai ser feito? Então, isso é uma forma de antever problema, né? Quando você permite que o seu cronograma seja compreensível por qualquer ser humano que tenha capacidade visual, né? Capacidade visual saudável, né? Então, isso é uma forma de antecipar problemas, né? De forma didática. Mas lá no curso gratuito, que eu desafio vocês a fazerem, a gente tem outros casos também. Tá bom? Bacana. Carmen Célia, quero agradecer a presença dela também, como de todas as outras pessoas que estão aqui. Ela está presente aqui na nossa live e ela colocou, muito bem colocado, claro, que normalmente a gente não pensa nessas coisas, né? Então, a Carmen Célia é como se fosse uma proprietária de uma obra, né? Então, quando é bacana esse ponto de vista dela, porque às vezes o proprietário, quando a gente vai falar sobre o BIM, ele não imagina o quanto que o BIM pode ser benéfico para a gestão de uma obra dele, quanta dor de cabeça pode ser evitada. Obrigada pela sua colocação, Carmen Féria. Obrigada pela sua presença. Então, obrigado. mandaram aqui pelo WhatsApp uma colocação para... pediram para deixar você silencioso. Mas pediram para falar um pouquinho do decreto, claro, que dispõe sobre a estratégia. Decreto 9.983, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling, que é o BIM, e institui o Comitê Gestor da Estratégia do BIM. Fala um pouquinho disso para a gente. Tá, legal, bacana. O Márcio colocou aqui também, né? Muitos projetos são feitos, bem colocado, Márcio. Muitos projetos são feitos por escritórios diferentes. Um faz o elétrico, eu sou engenheiro eletricista. O outro faz hidro sanitário, um engenheiro civil. Um outro engenheiro mecânico faz a parte de refrigeração. O outro engenheiro civil, especialista em estrutural. E o BIM ajuda a fazer essa compatibilização entre os projetos, na etapa de projetos, de plantas, né? E depois, você colocando, associando a ideia do cronograma orçamento, faz a compatibilização da logística também. Mas vamos lá, sobre o decreto. Então, olha só, pessoal. Logo quando a Bitável, em 2013, começou a desenvolver nossa plataforma, né, que possibilita
trabalho, possibilita o trabalho, fluxo de trabalho BIM, que é o Bitável 4D, o Bitável BitGo 4D, a gente não tinha marco legal ainda no Brasil. E a gente tem agora, né, tem um decreto federal BIM. Então, só botar no Google lá, Decreto Federal BIM, né? O Decreto Federal BIM, ele vai exigir a partir de janeiro de 2021, a Ariane, uma colega parceira aí da AUE. Obrigado, Ariane. Então, ó, a partir de janeiro de 2020, daqui a alguns meses, o decreto vai estar em vigor. E esse decreto vai começar a exigir que as obras públicas, com dinheiro da União, com dinheiro federal, alguém pode dizer, mas eu trabalho na prefeitura, né? Minhas obras só são com prefeitura, não é com o governo federal, não. Mas calma aí, a gente sabe que muitas prefeituras, acho que depende de recursos do governo federal. Então, se essa prefeitura vai fazer um CMEI, uma creche, né, uma escola, um posto de saúde, onde vai ter recursos do governo federal, ela vai ser obrigada, até para conseguir esse dinheiro cair na conta da prefeitura, que o projeto dela seja feito no fluxo. Se é problema do servidor, é ganhar obra e começar a faturar, gerar minhas medições. Mas calma aí, empreiteiro. As licitações públicas... Consegue me ouvir, Ana Paula? Tá? A imagem não está muito legal? Sim. As licitações... Pode continuar. Então, as licitações públicas... Ó, isso aí, obrigado. Obrigado, Márcio. As votações orçamentárias estão aí. Isso aí. As licitações públicas vai estar lá exigindo que o empreiteiro tenha um fluxo de trabalho BIM, que ele entregue os projetos, as plantas em 2D, mas também em 3D, feitas em ferramentas BIM. No formato, tem um formato universal BIM, que é o ponto IFC, que dialoga também, né? Que é o formato universal. Eu não posso colocar minha licitação direcionando para um software. Empreiteiro, contrato de software habitável, da Autodesk. Você pode colocar na licitação que os projetos têm que ser entregues num padrão de arquivo, que é o ponto IFC, né? Onde é um padrão universal. Eu até brinco, é o formato TXT. O colega de Angola aqui, Bertô. Seja bem-vindo, Bertô. É um padrão IFC, é o TXT. Beleza, obrigado. Então, os projetos a serem entregues com projetos BIM podem ser entregues no formato .tfc. E aí eu já lanço até um desafio, né? Você citou de uma senhora, de alguém que tem proprietário, exija do seu engenheiro, do seu arquiteto, do seu construtor, plantas que ele te entregue, seja no formato FC, por exemplo, né? Porque aí você vai poder visualizar melhor sua obra, colocar no software da Habitável, visualizar no software da Habitável ou em outros softwares que trabalham com fluxo de trabalho BIM. Fluxo de trabalho BIM. Então, o decreto federal BIM, pessoal, a partir de janeiro de 2021, vai impactar a vida dos servidores públicos, dos engenheiros que trabalham em prefeituras, que trabalham no governo do Estado, muitas obras do governo do Estado, ou de autarquias, né? A CESAM, por exemplo, vem recursos do governo federal. Né? E também os prestadores de serviço. Se a sua empresa, se a sua empreiteira presta serviço para o governo estadual, federal, municipal, para uma autarquia, Federação das Indústrias é uma autarquia, a Universidade Federal, o Instituto Federal, tudo é autarquia. Então, você vai ser impactado, certo? E aí, nesse primeiro momento, o decreto vai exigir vai exigir o BIM na etapa de compatibilização dos projetos, né? Aquilo que o Márcio falou, né? Um escritório faz o projeto elétrico, outro hidrossanitário, outro arquitetônico, outro estrutural. Então, nesse momento, você profissional vai ter que colocar em
em uma única ferramenta, fazer essa compatibilização, para ver se há problemas, né, de comunicação entre essas disciplinas da engenharia, né? O elétrico, estrutural, hidrossanitário, arquitetônico. Então, a exigência é essa. Né? E aí depois, de forma gradativa, o decreto, daqui a 3 anos, o decreto vai exigir que na etapa de controle exija o BIM. Depois, daqui a mais 5 anos, na etapa de manutenção e operação. Certo? Então, os profissionais que querem sair na frente aí e manter o seu espaço é fundamental. E a Bitave disponibiliza o curso gratuito, bitave.com.br gratuito, né? Para você testar os seus conhecimentos e, terminando, você participa de sorteios dos nossos treinamentos, além de usar o BitGo no período de teste, né? Trial. Estamos gostando dos comentários, cumprimentar todos vocês que estão aqui presentes conosco, nossos parceiros de Angola que estão aqui com a gente também. Muito obrigada por você estar aqui, todos os comentários que vocês estão colocando aqui para nós. Flávio, aproveitando a linha de raciocínio, às vezes as pessoas perguntam e não entendem direito. Queria falar um pouquinho sobre as bibliotecas BIM. O que tem a ver essas bibliotecas BIM com o BitGo 4D? Como que isso pode ser otimizado? Pode ser criada uma sinergia? Legal, muito bom, muito bom. Vamos lá, pessoal. Muitas obras, né? Vamos lá. Muitos fabricantes, eles têm disponibilizado, por exemplo, a Tigre, né? Que faz a parte, né? Fornece canos, tubulações. Ela está disponibilizando as instalações dela, né? Os modelos 3D, as bibliotecas, as famílias, os objetos 3D, para que os profissionais possam usar gratuitamente, para que ninguém precise criar um modelo 3D, é o equivalente a blocos no CAD, no antigo blocos, né? Ninguém precisa criar o seu bloco representando, né, uma instalação hidrossanitária aí da Tigre. Ela mesmo disponibiliza. Mas como muitos fabricantes não estavam disponibilizando isso, o que o governo federal fez? Ele criou, olha só, o governo federal brasileiro criou a maior biblioteca pública de BIM do mundo. Se você for colocar lá, biblioteca BIM, né, vai aparecer do Brasil, né? Vai aparecer, você pode se cadastrar gratuitamente e lá você pode pegar objetos 3D. Então você pode pegar lá, por exemplo, um sanitário, você pode pegar uma porta, né? Você pode pegar, se quiser, pode pegar um sofá, né? Você pode pegar objetos 3D que isso É pronto mesmo. Pré-pronto. Isso, já pré-pronto. Vai ser Então vai economizar muito tempo para a pessoa modelar, né? Isso, exatamente. Aí as pessoas não precisam modelar do zero. Às vezes ela precisa fazer um ajuste. Ah, minha porta, o tamanho da minha porta não é. Ela vai lá e faz o ajuste rápido, né? Então, essas bibliotecas facilitam o trabalho de modelagem 3D, né? Então, e olha que legal isso, né? Porque, só fazer um adendo. Olha que bacana isso. Quando a gente fala sobre o decreto BIM, que vai ficar valendo a partir de 2021, dessa iniciativa do governo federal de fazer essa maior biblioteca do mundo, mostra também a importância de uma política nacional para fortalecer o BIM no país, né? O quanto que isso vai ser bom, se bem utilizado para as nossas obras, para a nossa gestão, fiscalização de obras, né? E o BitGo 4D está aí para contribuir nesse processo, né, Flávio? Exatamente. Não sei se vocês sabem, mas até 2 anos atrás que eu pesquisei, não sei agora, o Brasil tinha quase 900 bilhões de reais em obras paradas, né? Obras paradas. E a expectativa é, com o fluxo de trabalho BIM, você facilitar detectar as razões. É claro que tem N razões, né? Às vezes, né? N razões. Mas o fluxo de trabalho BIM, ou seja, quase 1 trilhão de reais de obras paradas, há uns 2, 3 anos atrás. Uns 2 anos.
evitar isso. E obra parada é dinheiro sendo rasgado, a população brasileira deixando de ser beneficiada por um posto de saúde, por uma creche, uma escola, né? A gente sabe o quanto isso impacta. Isso não tem preço, né? Uma pessoa que não foi atendida no posto médico e foi a óbito, né? Não tem preço, certo? Uma criança que não foi uma creche, um CMEI, deixou de ser alimentada e afetou a capacidade dela intelectual para a vida toda, né? A gente sabe que muitas crianças dependem do lanche escolar, né? Certo? Das refeições. E é isso aí. Então, essa política é muito importante. Gente, nós estamos quase chegando no final da nossa live. Quem tiver perguntas, pode mandar aqui para a gente. Chegou aqui para a gente 2 perguntas, claro. Da Caroline Gama, advogada do Rio de Janeiro, sobre qual o maior desafio desde a fase da licitação à execução e entrega de obras públicas. Boa, Caroline. Boa, hein? Boa, hein? Boa, hein? Boa. Olha só. Porque agora é uma opinião, né? Opinião. Nós estamos no Twitter que é o canal da opinião, mas opinião e vivência. O que eu percebo? Um caso específico de obra pública. Muitas vezes, como obra é um negócio complexo. Tem várias áreas, tanto que tem engenheiros de todas as áreas, engenheiro eletricista, mecânico, né? E dentro da civil tem o especialista em estrutural, hidrossanitário, né? Então, uma obra é algo complexo. Sendo algo complexo, é difícil das pessoas compreenderem, acompanharem, saber o que está acontecendo. O que, na minha, né, singela, humilde visão, as pessoas não valorizam tanto a etapa de planejamento. Quando eu falo, a gente não tem muito a cultura de planejamento. Eu fico muito chateado com alguns repórteres, né? Quando eu vejo alguns jornais onde o repórter fala: a obra não saiu do papel, né? Ou seja, parece que a obra só funciona se tiver alguém fazendo um buraco, né? Escavando, batendo bate-estaca, botando alvenaria, cavando um buraco, mesmo que depois ela pare depois. Então, calma aí. Essa obra não saiu do papel, mas calma aí. Ela está sendo planejada, estão fazendo os projetos executivos, os projetos detalhados, estrutural, elétrico, de fundação. Estão fazendo o cronograma, o orçamento. Isso tudo, pessoal, é um trabalho que ninguém vê. A população leiga não vê. O jornalista não vê. Mas o jornalista, como profissional, na minha visão, ele tem que saber perguntar essas coisas. Então, o BIM, ele ajuda a materializar. Ah, eu estou fazendo a planta 2D. Se você mostra uma planta 2D para uma pessoa, ela não vai compreender. Se você mostra o 3D, já compreende. Se você mostra o 3D associado a um cronograma, já dá uma expectativa. Como que ele vai funcionar? Já define prazos, custos. Então, na minha humilde visão, é a gente valorizar o planejamento como trabalho. E aí, eu estou falando disso da opinião pública, os jornalistas ajudam nisso, na opinião pública, os meios de televisão, jornais, mas também, e aí internamente, internamente, muitas vezes o próprio gestor público, quando alguns políticos, não necessariamente políticos partidários, a função de ser demitido, ou mesmo público que de carreira, ele tem medo de ser alijado do processo. Muitas vezes ele cede às pressões e abre uma licitação, por exemplo, com um projeto básico, um projeto não detalhado, certo? E aí isso chama empreiteiros que coloquem que orçam seus valores com forma não tão realista, uma vez que os projetos não estavam detalhados, certo? E aí acaba virando um ciclo vicioso, onde aquele empreiteiro ganha a obra e depois que começa a executar a obra, descobre vários problemas, descobre que com aquele valor que ele passou não seria suficiente. Então, eu acho que para mim o controle social, a capacitação da sociedade como um todo, e a responsabilidade dos profissionais de engenharia, de direito, né? Buscando questionar se a obra está sendo listada, o projeto foi devidamente detalhado, né? Alguém pode me dizer, você está me ouvindo, né, Paulo?
Sim, estou te ouvindo. Alguém pode dizer, ah, Flávio, na lei das licitações, 8.666/93, diz que quando abre-se um edital público, né, para contratar uma obra com base nos projetos, qualquer pessoa pode fazer questionamentos, impugnar o edital, dizendo que o projeto está pouco detalhado. Mas no Brasil a gente não tem muito essa cultura. Muitas vezes por desconhecimento e outras vezes por receio até de alguma retaliação. Você é um prestador de serviço, tem medo de impugnar o edital. Flávio, os desafios, então, seriam o planejamento e os questionamentos sobre a licitação? E, para mim, sim. Para mim, a gente valorizar a cultura de planejamento e ter pessoas, quando falo pessoas, desde o simples cidadão, o empreiteiro, com certeza, o engenheiro, o servidor público, o político, né? Que façam um questionamento, que entendam o processo. São poucas pessoas que entendem o processo de compras públicas de obras. Na outra, né? Isso. E o legal Tanto, é que uma ferramenta como o Bitbull 4D20, entender a obra se torna muito fácil, porque é muito visual, né? Então, uma isso, pessoa leiga precisa ter formação em engenharia, não precisa. Eu costumo falar que até a nossa avó entende o que está acontecendo na obra, porque ela consegue enxergar enxergar com o desenho mesmo, né? O que foi planejado e o que está sendo executado na obra. Então, ou seja, uma ferramenta como o Bitbull 4D20 nos ajuda a entender e a perguntar, porque a gente só pergunta com fundamentação aquilo que a gente entende, né? Faz e sentido? exato. Sim, sim, total sentido, total sentido. E é por isso que a gente oferece, dentro da Habitável, do hall da Habitável, além da nossa plataforma, a gente oferece suporte, né? Serviços técnicos especializados e treinamentos. Um deles é de orçamento e licitação de obras públicas e privadas, para justamente buscar contribuir para a sociedade, né, nessa área de formação, para ter pessoas mais conscientes, profissionais conscientes, da onde ele está metendo o CPF dele, a ART, o registro do CREA, do CAL, de arquitetura, né? Certo? Sim. Uma outra pergunta, a gente está chegando ao final. Quero agradecer bastante para você que está com a gente até agora. E se observar alguma evolução você tem observado alguma evolução na questão da sustentabilidade em relação às obras do serviço público? A sustentabilidade aqui que ela colocou, não ficou claro se é sustentabilidade de meio ambiente ou sustentabilidade orçamentária. Certo, certo. Eu vou entender que seja o conceito de sustentabilidade global, né? Economia, né? A parte do meio ambiente, orçamentário, social. Recentemente, a gente teve uma conversa com uma concessionária de tratamento de água aqui, do Espírito Santo, onde eles falaram um negócio muito interessante. Ah, Flávio, nós estamos melhorando nossa capacidade de responsabilidade. Eu estou falando assim, sustentabilidade social. Social por uma exigência do Banco Mundial. O Banco Mundial vai nos emprestar um determinado recurso, mas condicionado a quando a gente fizer uma... Você estava até presente também, né, Paulo? Né? Porque hoje, quando a gente faz uma desapropriação de um imóvel, a gente vê quanto a pessoa quer, paga o valor que ela quer na justiça, se for o caso, e pronto. O Banco Mundial comentou, não, você não pode só pagar a pessoa e pronto. Você tem que acompanhar para onde ela foi, se a qualidade de vida dela se manteve, porque às vezes ela morava no local, perto da creche do filho, né, perto do trabalho, aí mudou para outro local onde o filho tem que ficar 1 hora no ônibus para ir para a creche, o trabalhador também, e aí a qualidade de vida cai. Então, ou seja, os acordos que o Brasil tem, né, de direitos humanos, com essas organizações internacionais, nos forçam a seguir essas regras. Então, eu vejo de uma forma positiva. Tem as redes sociais, né, os meios de comunicação. Então, eu tenho visto, né, no meu mundo, assim, né, eu tenho visto, as pessoas, até por uma exigência legal, têm buscado seguir esses itens de sustentabilidade ambiental, econômica e social. Tanto que tem uma lei anticorrupção no Brasil, né? Tem a lei do compliance, a lei de integridade.
que isso tudo é pouco falado, né? Isso não dá mídia, né? Só coisas ruins que dão likes, dão cliques, mas tem muita coisa boa acontecendo, a gente tem que dar visibilidade. Tem um negócio muito interessante que existe há mais de 5 anos, que é o GeoObras. Sai do Tribunal de Contas do Espírito Santo, são poucos tribunais de contas do Brasil que tem, onde você consegue ver todas as obras, não é de forma visual, como permite, mas você consegue ver o orçamento, né, alguns cronogramas. Infelizmente, você precisa ter algum conhecimento técnico, mas tem muita coisa boa. Bacana. Flávio, olha, a gente está Sim, chegando, buscando essa chegando no final da nossa live. transparência e Nós estamos sustentabilidade. aqui ainda, né? Quero agradecer sua disponibilidade, seu tempo, né? Porque a gente é sócio, que a gente trabalha juntos, que a gente não divide bem o nosso tempo. E eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui prestigiando a nossa live, a cada comentário, a cada disponibilidade de tempo de vocês. Novamente eu quero registrar, quero convidar vocês para entrar no link vitável.com/gratuito, mas só entra se você quiser fazer um curso gratuito, ter uma boa experiência e concorrer a sorteio de bolsas que vocês terão acesso caso vocês concluam esse curso gratuito, tá bom, gente? Entrem no nosso link, se vocês puderem digitar aí o link, Flávio, Fernanda, coloca aí para o pessoal entrar. Concluído o curso, vocês vão estar concorrendo a bolsas para os nossos cursos de orçamento, gestão de projetos, controle de primavera, controle de obras 4D, que está ajudando tanta gente a permanecer competitivo no mercado de trabalho. A Habitável Tecnologia tem muito orgulho de colaborar com empresas e com pessoas, com profissionais, a estar construindo obras ainda melhores no nosso Brasil e fora do Brasil. Porque a gente tem clientes também que estão em Moçambique, em Angola, no Egito, nos Estados Unidos, e a gente estamos juntos aí nessa jornada, tá? Gente, Flávio, você quer fazer algum comentário final, dar um tchau aí pro pessoal? Estou te ouvindo, mas tudo bem. Sim, quero agradecer a oportunidade e a obra de um projeto, pessoal, depende da base. Precisa de equipamentos, está me ouvindo? Softwares e pessoas, o curso gratuito, o curso de 100%. Maravilha. Obrigada, Flávio. Gente, o conteúdo hoje foi bastante denso, bastante... A meta é na próxima semana estar escolhendo essas pessoas para fazer esse curso de 100%. Está falhando aqui. Sim, e já quero convidar vocês para na próxima semana com a gente. O nosso convidado vai ser o engenheiro Tadeu, que trabalhou na obra do Sebrae, uma obra de 22 milhões, e foi um sucesso, porque eles economizaram 2 milhões e resgataram um atraso de 4 meses. Quinta-feira que vem, a gente vai estar aqui com o nosso convidado Tadeu, compartilhando esses conhecimentos com você, tá bom? Muito obrigada, gente. Uma excelente noite, uma ótima semana e continuem se cuidando em casa ou se precisar sair, se cuidem, porque enquanto a vacina não sair, ninguém está seguro ainda, tá bom? Um grande abraço e qualquer coisa, dá um toque na gente pelas nossas redes sociais, enfim, faz o nosso curso. Você vai gostar, tá bom? Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Flávio. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Ana Paula. Tchau. Obrigado, Fernanda, todos aí. Obrigado, Léo. Obrigado. Karina, Fernanda, todos vocês, tá bom? Jean, estão nessa jornada conosco. Obrigada, gente. Tchau, tchau.